Você sabe o que está por trás do famoso encontro com Deus, realizado por muitas igrejas em diversos lugares no Brasil? Eu quero te contar em detalhes aquilo que acontece por trás das cortinas, aquilo que acontece nos bastidores do encontro com Deus e que a maioria das pessoas não sabem. Se você quer saber, fique comigo neste vídeo. Existe muito mistério em torno do que realmente acontece no encontro com Deus. Esse encontro que muitas igrejas chamam de Peniel. Peniel, saiu daqui vencedor. Peniel. Esse encontro com Deus, desde o início, ele vem gerando algum tipo de polêmica, discussão. Algumas igrejas começaram a fazer esse encontro, depois pararam. Outras têm nesse encontro uma espécie de expectativa de uma grande transformação. Há pessoas que dizem isso é impossível. Como é que pode uma pessoa ter uma mudança de vida em apenas 2 dias e meio de encontro? Isso não é possível. Bem, eu procurei saber, eu investiguei, eu participei de 2 formas do encontro com Deus, para poder contar para você o que realmente está por trás desse tão famoso encontro com Deus. O que realmente acontece. Inclusive, eu quero contar aquilo que acontece por trás, nos bastidores, aquilo que ninguém fica sabendo. Então, se você tem interesse em saber a verdade sobre o encontro com Deus, fique comigo que eu vou dar detalhes para você desse tão famoso encontro. Muita polêmica foi criada em torno desse retiro espiritual chamado de Encontro com Deus. Ele tem sido realizado há mais de 20 anos por inúmeras igrejas no Brasil. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Sua origem foi na Colômbia. O que deixa muitas pessoas intrigadas são as inúmeras coisas que acontecem nesse encontro e ninguém sabe de fato o que é, a menos que tenha participado do encontro. E aqueles que participaram, quando alguém lhes pergunta o que é o encontro ou o que acontece lá, a pessoa responde apenas: o encontro com Deus é tremendo. O que se sabe, ou o que é de conhecimento da maioria das pessoas, é que algo diferente acontece nesse encontro, pois os relatos são impressionantes. Mas hoje, aqui nesse vídeo, você saberá o que realmente acontece no tão famoso encontro com Deus. Inclusive, aqui você verá o que acontece nos bastidores, por trás desse encontro. Mas antes, por favor, lembre-se de apertar no gostei. Inscreva-se no canal para você receber os nossos vídeos diariamente. Que Deus te abençoe. Já foi dito que esse encontro é estranho, pois as pessoas que dele participam voltam para casa bem diferentes. E dizem que muitas coisas aconteceram lá, porém elas são orientadas a não contar como tudo aconteceu. Com isso, muitas lendas surgiram em torno do encontro com Deus. Mas hoje eu quero te mostrar que nem tudo o que se diz é realmente verdade. Bem, meus irmãos, eu quero contar com as minhas palavras aquilo que realmente acontece no tão famoso encontro com Deus. Eu já ouvi falar muito desse encontro. Aliás, desde que surgiu o encontro com Deus, ele tem sido alvo de muita polêmica, de muitas discussões.
Esse encontro surgiu num movimento liderado por César Castellanos, que foi o pioneiro da implantação do chamado G12, um modelo de igreja dividido em pequenos grupos. E por conta de muitas coisas que andaram acontecendo em algumas igrejas que depois de implantar esse G12 acabaram se dividindo, acabou formando-se algumas facções e algumas igrejas acabaram se tornando 2 ou 3, o encontro com Deus, que é parte do G12, acabou ficando com a imagem bastante arranhada. E no início do encontro com Deus, muitas pessoas cometeram sim alguns exageros, algumas coisas que são próprias daquilo que está começando. Se você observar, em quase tudo e em quase todas as áreas da vida, quando algo está no começo, é comum que surjam falhas, exageros. E é interessante que, lendo acerca dos avivamentos na história, eu tive a oportunidade de conhecer alguns escritos de Jonathan Edwards, aquele pregador tão famoso pelo seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Jonathan Edwards pode-se dizer que foi um grande estudioso dos avivamentos, dos movimentos de avivamento e das manifestações do Espírito Santo. E ele escreve com bastante sobriedade acerca daquilo que acontece quando há um tipo de avivamento, quando há um tipo de manifestação do Espírito Santo. E nos escritos de Jonathan Edwards, ele relata que mesmo naquela época, onde muitos de nós olhamos para a igreja e imaginamos que ela era tão pura, tão perfeita, aconteciam exageros, aconteciam coisas que fugiam ao controle. Agora, é necessário que a gente saiba separar aquilo que é exagero e aquilo que às vezes é feito de forma dolosa. A verdade é que muitas pessoas, sim, elas se aproveitam de situações de vulnerabilidade das pessoas, do emocionalismo, para então dominar essas pessoas. É verdade, há pessoas de má fé que praticam isso, mas não é sempre que isso acontece. Muitas vezes, o emocionalismo, aquilo que às vezes a gente vê em alguns movimentos de avivamento, são simplesmente ingenuidade e às vezes inexperiência das pessoas que não sabem lidar com aquele fato novo. Então, o encontro com Deus passou por esse problema, por ser algo novo que muitos não conheciam. Então, sim, o encontro com Deus, ele trouxe algumas situações as quais alguns pastores, líderes, criaram uma certa resistência. Agora, quando eu ouvia falar daquilo que acontece no encontro com Deus, eu ficava um pouco intrigado, assustado, e então eu resolvi participar desse encontro. Foi no ano de 2007, quando eu tive a oportunidade de participar efetivamente do encontro com Deus, que começa numa sexta-feira, depois o sábado, o dia todo é tomado por ministrações, palestras e o domingo também. Então podemos dizer que são praticamente 2 dias e meio de encontro. E aquilo que eu experimentei lá, embora eu tenha participado de tudo o que aconteceu, não foi o suficiente para que eu pudesse ter uma ideia formada, um pensamento formado acerca do encontro com Deus. Então eu precisei ir um pouco mais a fundo, não apenas como um encontrista, como um participante. Eu pude participar depois, integrando a equipe que realizava o encontro com Deus. Aí sim eu tive a oportunidade de conhecer de perto aquilo que está por trás do encontro, aquilo que está nos bastidores. E é isso que eu preciso contar para você, que você precisa saber. As coisas que acontecem que os encontristas não veem, que muitos daqueles que não foram ao encontro e apenas estão especulando também não sabem.
Muitos falam exatamente daquilo que não sabem. Então, e outra coisa que trouxe também muita polêmica é que o encontro com Deus, ele sempre termina com uma recomendação daqueles que estão promovendo. Olha, você que participou do encontro, não conte nada a ninguém. Se alguém perguntar como é o encontro, você vai responder simplesmente: o encontro é tremendo. E por conta disso, muitas pessoas ficam curiosas e querendo saber o que de fato acontece, o que está por trás do encontro com Deus. Participando efetivamente como um daqueles que estava na equipe de realização do encontro, eu pude ver o que acontece e posso garantir a você, o que acontece nos dias do encontro praticamente é apenas a ponta do iceberg. É apenas uma partícula do que acontece antes do encontro. Esse encontro não começa no momento em que os encontristas chegam ao local. Normalmente uma chácara, um lugar de campo, um lugar afastado da cidade. Não, o encontro começa de fato quando eles decidem agendar, quando eles marcam a data para esse encontro. O que acontece? A liderança, as pessoas que estão envolvidas e que irão participar trabalhando, promovendo, realizando esse encontro, as pessoas, elas entram numa rotina e numa disciplina de oração. Não apenas oração em comunidade, mas oração particular. As pessoas são orientadas a buscar a Deus com todas as forças do seu coração. Aqueles que vão trabalhar no encontro, servindo, ajudando a arrumar ali as camas, o café, as refeições, seja qual for, aqueles que vão ministrar, seja qual for a função, todas essas pessoas são orientadas a buscar Deus com muita intensidade, com muita oração. Não bastasse isso, elas também são orientadas a buscar Deus com jejum. Alguns jejuam por 21 dias. Jejuns de realmente fazer com que a pessoa, de fato, ela entre numa conexão com Deus. Então, o encontro com Deus começa nesse momento em que as pessoas começam a orar, a jejuar, a buscar a Deus e a partir daí eles começam a também orar para que Deus indique e levante as pessoas que irão participar desse encontro. Então as pessoas começam a orar por vidas de pessoas que às vezes estão no fundo do poço, pessoas que estão vivendo uma vida completamente destruída, casamentos destruídos, enfim, pessoas que de fato estão ali precisando de uma UTI espiritual. E assim, a partir desse momento é que eles começam a fazer a lista daqueles que vão participar do encontro. E quando as pessoas vão participar desse encontro, elas também recebem as orientações para que participem de um tempo de preparação. Esse tempo também começa antes do encontro. As pessoas participam de algo chamado pré-encontro. No pré-encontro, elas são preparadas para aquilo que elas vão receber lá no dia do encontro. Então as pessoas têm tempo de se decidir, as pessoas têm tempo de se preparar para então ir para o chamado encontro com Deus, ou Peniel, vi Deus face a face. Chegando no encontro, essas pessoas, elas têm uma recepção muito especial. Já na entrada, elas vão encontrar com pessoas que estão ali orando pelas suas vidas, pessoas que estão ali abrindo mão de estar num fim de semana confortável em suas casas, descansando com as suas famílias, para estar ali trabalhando em prol da evangelização, buscando almas para Jesus. É interessante que as pessoas que vão trabalhar nesse encontro não vão simplesmente trabalhar de graça, elas vão
pagar para trabalhar, porque elas pagam também para estar lá trabalhando, servindo, ministrando vidas. E nesses dias de encontro, as pessoas que lá estão, elas de fato têm a oportunidade de se conectar com Deus. Aí talvez você me pergunta, Ney, todos os encontros são assim? Não, não são assim. Seria o mesmo que você me perguntar, Ney, todas as igrejas são iguais? Todas as escolas são iguais? Todos os hospitais são iguais? Não. Cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de se comportar, de se preparar. Há pessoas que são assim como eu estou dizendo, pessoas que de fato se empenham em buscar a Deus para ministrar vidas. Agora, é possível que alguns não tenham essa responsabilidade. É possível que muitos não busquem a Deus de fato e vão vazias para esses lugares. Mas aí nós entendemos que essas pessoas, elas não estão ali invisíveis aos olhos de Deus. Deus pedirá contas a essas pessoas, certamente. Então, eu quero aqui deixar a minha parte, a minha declaração ou o meu depoimento positivo do encontro com Deus. O encontro que eu participei, para mim, foi transformador. Aí talvez alguém diga, mas como é possível uma transformação em 2 dias de encontro? Bem, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que na maioria das igrejas sérias, as pessoas que vão para esse encontro não estão caindo de paraquedas ali. Elas já estão sendo preparadas, discipuladas, ministradas e o encontro acaba sendo apenas um reforço, uma forma delas terem um tempo maior para tratar de áreas específicas da sua vida, tá? A segunda coisa que eu digo é, sim, é possível uma transformação, porque quando Jesus está envolvido, tudo é possível. Você se lembra que Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana à beira de um poço, o poço de Jacó, fato este que está narrado pelo evangelista João no capítulo 3, e com apenas uma conversa, Jesus trouxe transformação para uma mulher que vivia uma vida completamente sem sentido, uma vida de sede de algo que pudesse lhe preencher o vazio e trazer sentido para a sua vida. Jesus teve apenas uma conversa com aquela mulher e então a transformou numa missionária. Se com uma conversa Jesus pôde fazer isso, imagine se você separar 2 dias de um fim de semana para ficar na presença de Jesus. Certamente você verá coisas extraordinárias. Ah, e tem um detalhe. As pessoas que promovem o encontro com Deus, elas realizam várias dinâmicas, coisas que de fato mexem com as pessoas que vão até aquele lugar. E por que é que elas dizem assim? Não conte nada. Se alguém perguntar a você como foi o encontro, diga apenas que é tremendo. O que elas querem com isso não é ocultar algo, porque se a pessoa quiser, ela vai ter liberdade para contar, não é? O que elas querem é fazer com que aqueles que vão participar tenham a oportunidade de ser surpreendidos com coisas maravilhosas. Não é interessante se de repente você chegar à casa de alguém, de repente, do nada, de forma inesperada, esse alguém te der um presente, esse alguém te fizer algo maravilhoso, esse alguém te oferecer uma comida saborosa, algo que você não esperava? Então, essa surpresa sempre é agradável e acrescenta nas nossas vidas. É por isso que os dirigentes, aqueles que promovem o encontro, pedem para que aqueles que participaram evitem de contar, para que então as pessoas que forem no encontro sejam também surpreendidas por coisas maravilhosas da parte de Deus. Que Deus abençoe você. E se você tiver a oportunidade de participar de um encontro com Deus, vá, participe, tenha esse tempo com Deus, que será transformador na tua vida. Eu sou o Ney Santos, esse é o nosso canal Jesus Me Defenda. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Ah, conte como foi o seu encontro, se você já teve um encontro com Deus, tá bom?
E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que vale a pena você ver, vai edificar a sua fé também. Fique com Deus, eu tô indo com Ele também.